Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de junho. Antes de começar o vídeo, então, eu quero dar uma dica super legal pra vocês, que é o site do Cuponomia. Pra quem não conhece ainda, o Cuponomia é uma plataforma totalmente voltada pra nos ajudar a economizar nas compras, que é uma coisa que a gente adora, não é mesmo? Então, ele fornece vários cupons em mais de 2.000 lojas, incluindo Americanas, Submarino, Amazon, aquelas lojas que a gente sempre compra os nossos livros. E além de fornecer esses cupons de desconto, você pode ativar a opção de cashback quando você for fazer sua compra. E aí você recebe uma porcentagem do valor gasto de volta e depois de juntar pelo menos R$20 na sua conta, você pode transferir para uma conta bancária e gastar o dinheiro no que você quiser. É possível acessar o Cuponomia pelo site, né, no seu computador, mas caso você prefira, você pode baixar o aplicativo pelo celular. E assim, gente, é super fácil de usar, muito prático e ajuda muito na hora de você economizar nas compras. Eu super recomendo, então eu vou deixar o meu link aqui embaixo para vocês conferirem. E se cadastrando através do meu link, eu vou ganhar R$5 e vocês também vão ganhar. Essa é mais uma ferramenta do Cuponomia, que é o Indique e Ganhe. A cada amigo que se cadastrar pelo seu link, você ganha R$5 e o amigo também ganha R$5. Então, depois que vocês se cadastrarem no aplicativo e começarem a utilizar, vocês também podem divulgar o link de vocês para os amigos e receber aí esse bônus do Indique e Ganhe. É isso então, agora que vocês já estão sabendo do Cuponomia, já se cadastraram aí pelo meu link, em nome de Jesus, a gente pode começar o vídeo falando sobre as minhas leituras do mês de junho, que teve tanto livro quanto mangá, mais mangá do que livro, mas se a gente considerar a quantidade de páginas, se a gente considerar a quantidade de texto, deu ali uma balanceada muito boa. Eu não tenho todos os livros que eu li pra mostrar pra vocês aqui, porque eu estou em processo de mudança, então a maioria dos meus livros estão encaixotados, só tenho 4 das minhas 9 leituras, mas eu vou deixar a capinha aqui pra vocês no vídeo. Começando então, o primeiro livro que eu finalizei no mês de junho foi Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, que é o segundo livro da trilogia Os Artifícios das Trevas. Eu estava lendo esse livro desde o final de abril, dei uma avançada nele em maio e só vim finalizar logo no iniciozinho de junho. E foi uma leitura que eu gostei bastante, apesar de ter demorado pra ler. Eu acho que o livro não foi tão empolgante quanto o primeiro, mas ele deu uma boa continuidade pra história e acabou de uma forma que te instiga a ler o terceiro. Eu só não vou pegar o terceiro pra ler imediatamente, porque é um livro muito grande e eu estou com outras prioridades de leitura no momento, mas é uma série da Cassandra Clare que com certeza vale muito a pena conferir. Eu não indico a leitura dessa trilogia antes de você ler Os Instrumentos Mortais ou Peças Infernais, mas caso vocês já tenham lido essas outras séries da autora e gostem, confiram essa daqui também, porque é muito boa. Tem a dose certa de ação, de mistério, de aventura, de romance, de fantasia, obviamente, e é um mundo que a Cassandra Clare soube explorar muito bem, porque, enfim, tá rendendo muitos livros, e é impressionante como ela consegue continuar criando tramas interessantes em um universo que ela já explorou em quase 10 livros. Mas assim, é Cassandra Clare, né? Então a gente não pode ficar chocado com a genialidade dessa mulher, e com certeza tudo que ela já escreveu ou vier a escrever aí pra frente eu vou ler. Esse livro aqui eu dei 4 estrelas, pro primeiro eu tinha dado 4,5 estrelas, se eu não me engano foi isso. E eu tô com a expectativa aí de dar finalmente as 5 estrelas pro terceiro e último livro. Minha segunda leitura do mês, eu não tô com o livro físico aqui, então eu vou deixar a capinha do lado pra vocês, que é Como o Rei de Elfheim Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black. É um livrinho da série O Povo do Ar, bem curtinho, com menos de 200 páginas, e ele traz um pouco mais da história do Cárdan, do passado dele, uma explicação melhor, digamos assim, pra personalidade um pouco conturbada, digamos assim, no mínimo, que ele tem ali, principalmente no primeiro livro da série. E ele também traz um epílogo estendido, então ele te dá um gostinho mais dos personagens depois do fim do terceiro livro. E eu acho que, de forma geral, é uma experiência agradável pra quem gosta da série, sabe? Se você lê os 3 livros do Povo do Ar, você gostou, vai pra esse, que vai ser uma leitura agradável, você vai conseguir matar as saudades dos personagens
personagens e entender um pouco mais a complexidade, né, por trás da personalidade do Cardan. Ele é um livro que veio aqui pro Brasil pela Galera Record em uma edição muito bonita. O livro é todo ilustrado, a diagramação é ótima. Eu queria muito ter ele aqui agora pra poder mostrar pra vocês. E a experiência, no geral, assim, gráfica de ler esse livro é muito incrível. Dá pra ler super rapidinho, eu mesma li em um dia. E como é um livro que, por eu gostar da série, me agradou, eu dei 4 estrelas pra ele. Minha terceira leitura do mês de junho foi O Visconde que Me Amava, segundo livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn, que foi a minha leitura de junho do projeto Lendo os Bridgertons. Eu gostei mais desse livro do que eu gostei de O Duque e Eu. Para O Duque e Eu tinha dado 3 estrelas, para O Visconde que Me Amava eu dei 3 estrelas e meia, mas ainda não foi aquilo tudo, porque eu acho que os livros estão seguindo um padrão, assim, muito claro, muito óbvio, e que não tá mudando muita coisa de um pro outro. Eu até falei um pouquinho mais sobre isso com vocês em um dos vlogs que eu lancei aqui do canal. Eu acho que foi o primeiro vlog do mês de junho, e lá eu expliquei direitinho o que tinha me incomodado nesse livro. Mas como eu não sou uma pessoa acostumada a ler romance de época, eu não sei se esse padrão que eu percebi do primeiro pro segundo livro é algo comum ou é uma característica da Julia Quinn. Então eu não tenho exatamente como pesar isso na balança, sabe? Foi uma coisa que me incomodou, mas talvez seja uma coisa característica do gênero e talvez eu esteja apenas interpretando de uma forma errada. Ainda assim, não digo pra vocês que eu odiei a leitura, que eu não gostei do livro. É só que algumas coisas me desagradaram, me incomodaram, e essas coisas pesaram um pouquinho na hora de dar a nota. Mas, gente, eu sou a favor do 3 estrelas é bom. Então, assim, 3 estrelas e meia pra mim é uma nota boa, é quase um 4 estrelas. E eu pretendo sim continuar lendo a série, tá? Eu vi que uma pessoa comentou no vídeo do vlog que eu falei, né, as minhas impressões sobre O Visconde que Me Amava, que se eu não tinha gostado dele era melhor desistir da série, porque ele era o melhor, o mais diferente e tal. Só que assim, eu não vou desistir da série, porque é um projeto de leitura. Eu estou com os livros aqui em casa, eu me propus a ler um por mês e finalizar, então eu vou fazer isso. E eu estou achando que, apesar de não ser uma série favorita da vida, a melhor série do mundo pra mim, é uma série que tá me ajudando no sentido de que eu estou lendo os livros muito rápido, são livros fluidos e livros que são mais leves, digamos assim. Então são leituras boas pra intercalar com livros de outros gêneros um pouco mais pesados. Então, assim, não é que eu esteja odiando, tá? Eu tô pontuando aqui as coisas que eu não gostei, porque eu acho importante, eu acho até legal discutir isso com vocês e abordar esses pontos, mas não é de forma alguma falando que eu odiei a série, que eu não quero ler nunca mais nada da Julia Quinn. Minha quarta leitura do mês de junho, então, foi O Jogo, da Ellie Kennedy, que é o terceiro livro da série Amores Improváveis. Essa que foi uma leitura que, quando eu falei que eu ia fazer, várias pessoas surtaram me falando que com certeza eu não ia gostar desse livro aqui, mas que não era pra eu desistir porque o quarto era muito bom e não sei o quê. E, gente, eu achei muito engraçado, porque quando as pessoas comentaram isso, eu já tinha lido esse livro, porque eu li ele logo no início do mês, assim, eu acho que na primeira semana, e eu gostei dele, eu gostei tanto quanto eu gostei dos 2 primeiros. Ele é um livro que com certeza tem mais hot do que o primeiro e o segundo, mas eu acho que era mesmo uma característica do personagem do Jim. Eu já imaginava que no livro dele fosse ser desse jeito, então eu fui preparada, porque pelo que eu tinha visto dele nos outros 2 livros, ia ser desse jeito mesmo. Então isso não foi algo que me incomodou além do que incomodou nos outros livros, sabe? Foi a mesma coisa pra mim. Você ter, tipo, 10 cenas hot e você ter 15 cenas hot, pra mim tanto faz, entendeu? A mesma coisa. Agora, você ter uma cena hot e 10 cenas hot, aí sim faz alguma diferença. Então esse livro aqui não me incomodou nesse sentido. Na verdade, eu até vi alguns pontos positivos nele, de certa forma, pelo fato, né, do Jim ser um personagem que não tem muita problemática, sabe? Ele não tem um drama ali, não tá passando por uma situação difícil, não sei o quê. E aquele mesmo lenga-lenga que a gente teve nos outros 2 livros. E eu gostei da autora dar essa diferenciada. Também achei muito legal o fato da Ellie ter acabado de sair de um relacionamento, porque também foi outra coisa que a gente não viu nos outros 2 livros. E, querendo ou não, esses livros aqui seguem também algumas regrinhas específicas, sabe? Tem coisas, alguns paralelos que você consegue facilmente fazer entre esse e todos os outros livros da série. Então, cada coisinha diferente que a autora colocava e eu conseguia observar, eu ficava muito feliz por ela
ela ter tomado esse cuidado e não ter deixado com que caísse na mesmice e eu sentisse que estava lendo repetidamente a mesma história. Como eu disse pra vocês, eu gostei tanto desse livro quanto dos outros dois, então eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que provavelmente a série inteira vai ficar aí nessa média, mas se fosse pra pontuar algo que esse livro aqui superou os outros dois, eu acho que seria o fato de que aqui tiveram algumas cenas que eu ri, e eu não lembro de ter tido isso nos 2 primeiros livros. Pode ser que tenha tido e eu simplesmente esqueci, mas no momento eu não lembro. Então as cenas que eu ri nesse livro aqui, elas estão muito nítidas na minha cabeça e eu ri assim de gargalhar, entendeu? Chegou ao ponto de eu abrir a cena e falar assim, Jeff, lê, porque é muito engraçado. Então assim, gente, foi uma experiência bem interessante, bem legal. Também foi um livro que eu li super rapidinho, e pra quem gosta de livro de romance com um conteúdo mais adulto, com certeza essa série tá recomendada. Minha quinta leitura do mês de junho eu não tenho aqui físico, então vou deixar a capinha pra vocês, que é Salem, do Stephen King. Na verdade eu tenho o livro físico, tá? Só que ele já tá guardado em uma das caixas pra mudança. Esse livro eu não vou comentar muito aqui com vocês, porque eu gravei um vlog de leitura imenso, super completo dele, tem spoilers, então quem for assistir tome cuidado. Já saiu aqui no canal, então se você tem interesse aí em saber profundamente a minha opinião e a minha experiência com a minha segunda leitura do Stephen King, não deixem de assistir o vlog, que ele tá super legal. E o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês, resumindo rapidamente o que eu achei da história, é que foi uma experiência incrível. Eu achei que eu sentiria medo desse livro, não senti medo algum. Eu inclusive fiz uma leitura conjunta, né, com a Ebony, porque a gente tava com medo de sentir medo com esse livro, e acabou que pra nós duas foi super tranquilo, super de boa. Ele é um livro que, apesar de ter 460 páginas, flui super rápido, dá pra ler muito, muito rápido. A história te prende de uma forma que você muitas vezes não quer largar o livro. Eu acho que eu só não terminei ele mais rápido porque eu estava me limitando a ler durante o período do dia, porque apesar de não ter sentido medo, eu não queria me arriscar a fazer essa leitura durante a noite. Então eu tinha ali um certo limite de tempo pra fazer a minha leitura, e acabou que eu demorei, eu acho que uns 4 dias, mas foi uma experiência ótima. Ele é um livro que traz uma temática assim ao redor de uma cidadezinha pequena, com alguns moradores que a gente conhece profundamente. Então é um livro que ele explora muito os vários personagens que te apresenta, e você vai acompanhar todos eles, mas de uma forma assim muito interessante, que o livro não perde o ritmo, mesmo você pulando de um ponto de vista pro outro. Eu acho que se esse não for um dos melhores livros do Stephen King, eu estou ferrada, porque eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Depois de 4 estrelas e meia só tem 5 estrelas e favoritado. Então se tiver livros assim muito superiores a Salem, eu não vou ter nem nota pra dar pra esses. Mas eu acho que a experiência de leitura também vale como nota. Então eu achei que foi merecido as 4 estrelas e meia, porque foi algo muito marcante ler esse livro, e eu tenho certeza de que eu nunca vou esquecer da história dele. Eu adorei fazer teorias, porque o começo do livro é bem misterioso, você não sabe ali o que tá acontecendo, e você vai tentando, né, descobrir ao longo do livro. Foi um livro que não me fez chorar, mas que me fez sentir triste em vários momentos, uma sensação assim mesmo de desespero, desesperança, que era o que os personagens estavam sentindo. Então você fica um pouco conectado assim com eles e se sente impotente nos momentos em que parece que não tem nada que se possa fazer pra resolver aquele problema que tá acontecendo. Então essa característica de você se conectar ao livro ao ponto de conseguir se colocar no lugar dos personagens é algo que eu aprecio bastante. E caso vocês estejam receosos de começar a ler Stephen King assim como eu estava, não fiquem. Eu já li 2 livros dele, né, na ordem de publicação, Carrie a Estranha e Salem, e ambos foram leituras super tranquilas, super de boa, não deram medo e foram experiências muito boas, porque a escrita do autor é muito incrível e ele tem uma criatividade muito boa pra bolar histórias. E até o momento, nenhuma das leituras do autor me decepcionaram, então com certeza eu já tô super ansiosa, super empolgada pra ler o 3º livro dele, que vai ser O Iluminado. Quem sabe não vem aí ainda esse ano, não é mesmo? E se vocês quiserem um vlog de leitura, vão lá no vlog de Salem, comentem bastante, que com certeza eu gravo pra vocês também. Minha 6ª leitura do mês já não foi tão boa quanto as outras, na verdade foi o livro que eu dei a nota mais baixa, talvez a nota mais baixa do ano inteiro, não sei, que foi a leitura do Clube dos 7 Monstrinhos do mês de junho, Atraído, da
Emma Chase. Foi um livro escolhido pela minha amiga Jess, é um livro hot que tem disponível no Kindle Unlimited, então eu li por lá, não tenho livro físico e não pretendo ter. E assim, gente, eu acho que o máximo que eu posso dizer de bom desse livro é que ele só tem 270 páginas e eu consegui terminar a leitura em 3 dias, porque de resto eu não gostei de absolutamente nada. Foi o livro que eu dei a nota mais baixa da minha vida, 1,5 estrelas, querendo dar 0 estrelas. Assim, ele é um livro que eu rio pra não chorar, pra não gritar, pra não despedaçar as coisas, porque ele me deixou muito brava, me deixou muito irritada. Eu fazia notas no Kindle à medida que eu ia lendo, xingando o protagonista pra poder extravasar um pouco do meu ódio por ele, porque, gente, que personagem insuportável. Eu nunca li um livro com um personagem que eu odiasse tanto quanto eu odiei o protagonista desse livro, que inclusive eu nem lembro mais o nome, eu acho que é Dray. E assim, gente, ele é extremamente machista, homofóbico, egocêntrico. Ele faz diversos comentários problemáticos durante o livro inteiro que é narrado por ele. Então é um livro em primeira pessoa que você fica preso na cabeça de um cara extremamente sem noção, que se acha o rei do mundo e que tudo que ele quiser ele vai ter. Então assim, eu acho que a intenção da autora era botar um cara extremamente podre que fosse melhorando ao longo do livro, só que em nenhum momento ele melhorou, sabe? Ele continuou podre durante o livro inteiro e terminou o livro podre. A única diferença é que, em vez de ser um podre galinha que pegava todo mundo, ele era um podre apaixonado por uma pessoa. Se eu tivesse que resumir esse livro a uma palavra, seria podre. Não recomendo a leitura pra ninguém, mas se você quiser tentar, vá por sua conta e risco, afinal todo mundo é livre para ler o que quiser e para gostar também do que quiser. Então assim, se tiver gente que gostou aí da leitura, não posso fazer nada, mas eu odiei. Foi um livro que me deixou de verdade muito irritada, muito enojada. Eu passei o livro inteiro querendo vomitar em cima do meu Kindle. Quase que isso aconteceu, ainda bem que não, porque teria sido um desastre. E a gente fez uma live de discussão lá na Twitch da Jess no final de junho pra discutir esse livro. Lá na live eu falei tudo que me desagradou nessa leitura, acabei com a raça do livro. Então quem acompanhou a live aí já me viu expressar todo o meu ódio e eu não preciso fazer isso aqui de novo. Mas infelizmente a Emma Chase é uma autora que eu não sei se um dia eu darei uma segunda chance, porque essa primeira experiência foi bem traumática. Minha 7ª leitura do mês de junho foi Perdida, da Carina Risse. Eu li esse livro aqui pelo Kindle, porque eu não tinha ele físico quando eu fiz a leitura. Eu comprei depois de ter lido o livro. E eu tinha ele no Kindle porque teve uma promoção na Amazon no início de 2020 de e-book grátis. E tinha esse livro lá, eu resolvi pegar, porque era um livro que eu sempre tinha ouvido falar muito bem. E assim, eu não me arrependo, porque apesar de ter tentado ler esse livro no finalzinho de 2020, não ter dado muito certo, não ter fluído pra mim ali no primeiro capítulo, eu acho que foi muito bom eu ter esperado esses meses antes de tentar ler de novo, porque agora em junho, quando eu peguei pra ler, fluiu muito bem. Eu terminei esse livro aqui em 2 dias. Foi uma leitura muito rápida, é um livro que tem mais de 300 páginas e eu simplesmente não conseguia largar ele, sabe? Eu fui pro salão de beleza, fiquei a manhã inteira lendo esse livro, voltei pra casa, continuei lendo o livro e no dia seguinte peguei até finalizar. Então foi uma leitura muito agradável, muito rápida, que me surpreendeu muito porque eu não imaginava que eu fosse gostar desse livro. Ele é um livro nacional, eu acho que é o primeiro nacional que eu gosto tanto assim, tipo, eu dei 4 estrelas pra ele. Não me recordo de ter dado essa nota pra nenhum outro nacional que eu já tenha lido. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu quero muito ter mais contato com a literatura nacional atual, né? Porque, assim, a clássica eu já vi que não dá muito pra mim, mas a atual tá dando certo. Então, estou empolgada pra continuar lendo a série. Quero ler os outros livros com certeza. Gostei muito dos personagens daqui, tanto a protagonista quanto o par romântico dela. Eu acho que essa ideia de botar uma garota pra viajar no tempo misteriosamente e parar numa época diferente e acabar conhecendo alguém por quem ela se interessa não é uma ideia muito original. Eu já ouvi a sinopse de pelo menos uns 3 livros que são muito parecidas com a desse, mas que da forma como foi executado aqui ficou muito interessante, porque o fato de ser um livro nacional traz um ar bem diferente assim pra história. E eu achei que no final ficou uma composição assim muito engraçada, divertida, dramática. Teve partes nesse livro aqui que eu cheguei a chorar e, gente, eu fiquei muito chocada com isso, porque eu não esperava. Então eu acho que acabou sendo uma
ótima ideia pegar esse livro aqui sem muito planejamento, sabe? Ele não tava em nenhuma meta, não tava na minha tibiária, eu não planejava ler ele. Foi tipo num dia que eu ia pro salão, eu queria ler algum livro no Kindle, vi que esse aqui já tava lido, sei lá, 4% e decidi continuar e acabou fluindo super bem e dando muito certo. Então eu fiquei realizada, tenho que dizer pra vocês, porque acabou sendo um livro que me deixou empolgada pra ler ainda mais. Minha 8ª leitura do mês de junho foi Um Assassino nos Portões, da Sabatahir, terceiro livro da série Uma Chama Entre as Cinzas, e uma leitura 5 estrelas, né? Não poderia faltar nesse mês de junho. Essa série aqui, gente, não decepciona, entendeu? O primeiro livro 5 estrelas, segundo livro 5 estrelas, terceiro livro 5 estrelas, e eu espero que o quarto, que vai sair agora em julho pela editora Verus, também seja 5 estrelas, pra fechar a série aí com chave de ouro. Tô muito ansiosa por esse lançamento e eu fiquei empolgada pra pegar esse livro pra ler agora em junho, justamente porque eu sabia que já tava próximo de sair o quarto e que eu não ia passar muito tempo sofrendo. Esse livro aqui termina de uma forma que você quer muito ler o quarto. Eu não diria que ele termina assim de uma forma apelativa, tipo no meio de uma revelação bombástica ou no meio de uma cena muito marcante, mas ele termina com um gostinho de quero mais. Então você quer saber o que vai acontecer, e isso é o mais legal, porque se você tiver a série aí completa na sua casa, você com certeza consegue ler um livro atrás do outro sem perder a empolgação. Nesse livro aqui vai ter um desenvolvimento maior da personagem da Elaine, que é uma personagem que eu comecei não gostando muito no primeiro livro. Ao longo da história eu desenvolvi um certo carinho por ela, eu comecei a gostar mais, a simpatizar mais por ela, porque é uma personagem que sofre bastante, mas ao mesmo tempo ela sempre me deixava com receio, porque teoricamente ela tava jogando do outro lado, então eu não sabia se era uma boa coisa eu ter algum tipo de apego por ela. E nesse livro aqui eu acho que ela evoluiu muito, que ela foi uma personagem que cresceu bastante, ao mesmo tempo que a minha preocupação recaiu muito sobre o personagem do Elias, que é o outro que tá aqui na capa. Eu tô muito preocupada, muito tensa com a parte dele. Pra quem não conhece essa série aqui, os 2 primeiros livros são narrados sob 2 pontos de vista, 2 perspectivas, do Elias e da Laia, que são os protagonistas iniciais, e você vai alternando entre os capítulos dos 2, mas nesse terceiro livro aqui a gente teve a adição do ponto de vista da Elaine, que é essa daqui do meio. Não sei como é que vai ser o quarto livro, se vai voltar pro ponto de vista só da Laia e do Elias, ou se vai continuar com o da Elaine, mas eu acho que mesmo tendo essa adição de ponto de vista, que era uma coisa que me preocupava muito, porque como a Elaine era uma personagem que não tinha sido muito explorada ainda nos outros livros, e eu não estava tão presa à história dela quanto eu estava com a do Elias e da Laia, eu fiquei com medo de que os pontos de vista dela me deixassem desinteressada, eu ficasse entediada, achando aquilo chato, só que acabou não acontecendo. Na verdade, eu gostei bastante dos pontos de vista dela, e eu tô muito curiosa pra saber se no quarto livro ela vai continuar aí sendo uma das protagonistas ou não. Como eu disse pra vocês, estou muito preocupada com a parte do Elias. Espero muito que tudo dê certo no final, que tudo acabe bem, porque assim, eu chorei muito nesse livro. Não quero mais chorar, Sabatahir, por favor, tenha piedade da minha alma. E se você aí gosta de fantasia, um livro muito bem escrito, com romance, com intriga, com um universo muito rico e alguns mistérios bem interessantes, não deixem de ler essa série, porque vale muito, muito a pena. Pra fechar a parte de livros desse vídeo, eu tenho Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que foi a minha 9ª e última leitura do mês de junho. Outro livro que vai ter vlog de leitura aqui no canal. Não sei se já saiu no momento de lançamento desse vídeo. E, gente, o que falar desse livro, entendeu? Eu pensei muito entre dar 3,5 estrelas e 4 estrelas pra ele. Não sabia que nota seria melhor. Eu queria muito um 3,75, sabe? Mas como não tinha, eu decidi que eu ia pender pra mais, sabe? Que eu ia dar as 4 estrelas, porque ele é um livro que o início dele é muito parado, não acontece praticamente nada e você fica ali só num desenvolvimento muito raso de um possível romance entre 2 personagens. E aí quando esse romance finalmente acontece, parece que o livro já chegou no seu ápice e que daria muito bem pra ser um livro único, porque a história poderia ser fechada ali. Só que no meio do livro a autora dá uma reviravolta e aí as coisas começam a ficar empolgantes.
empolgantes. Aí começa a parte da ação, começa a parte da fantasia. A gente tem ali inserido, né, um vilão finalmente, coisa que não tinha acontecido ainda. E principalmente a gente tem uma parte em que a protagonista precisa se provar, passar por uma situação muito difícil e enfrentar desafios. E eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto nos livros da Sarah J. Maas, quando ela coloca algum obstáculo ali pra protagonista dela enfrentar, e que é uma coisa muito difícil, sabe? Eu gosto muito dessa parte. Eu gostei muito dessa segunda metade do livro e foi por isso que eu decidi dar 4 estrelas. Eu já consegui ali vislumbrar o triângulo amoroso, não sei se vai ser exatamente um triângulo amoroso, mas consegui vislumbrar ali qual vai ser o outro possível interesse amoroso da protagonista já nesse primeiro livro. E eu estou tensa para o segundo, apesar de estar muito empolgada. E eu estou tensa porque esse personagem que apareceu, que é o possível novo interesse amoroso da protagonista, não me agradou muito logo de cara, sabe? Eu fiquei assim um pouco irritada com algumas atitudes dele. O pessoal lá no grupinho do Telegram tentou me acalmar, entendeu? Tentou me dizer ali que no segundo livro vai dar tudo certo, mas não sei, entendeu? Porque eu sou meio chata com essas coisas. Quando eu bato o pé que eu gosto desse personagem, não gosto desse, é muito difícil me fazer mudar de ideia. Então vamos ver aí como vai ser a leitura do próximo livro, o que é que eu vou achar da continuação dessa história, como que vai ser a continuação dessa história, porque na verdade eu não faço ideia do que pode acontecer. Mas eu tô muito feliz de finalmente ter lido Corte de Espinhos e Rosas, que é uma série tão famosa, tão bem falada da Sarah J. Maas. E também tô muito feliz por todo mundo que participou junto comigo dessa leitura coletiva lá no grupinho do Telegram. Foi uma experiência incrível, a gente teve uma discussão que eu amei demais. A gente até mesmo criou outro grupinho no Telegram pra poder continuar lendo a trilogia juntos. Então a gente vai fazer uma leitura não oficial de Corte de Névoa e Fúria agora no mês de julho, e depois provavelmente de Corte de Asas e Ruína em agosto. Tô muito empolgada pra continuar lendo essa série e discutir junto com o pessoal da LC. Então vamos ver aí se nos próximos livros a minha opinião sobre esses personagens polêmicos vai mudar ou não, e se eu vou amar esse segundo livro tanto quanto todo mundo parece amar. Pra finalizar esse vídeo, então, não poderia ser diferente, vou mostrar pra vocês os mangazinhos que eu li durante o mês de junho. Li, gente, 31 mangás esse mês. Eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu acho que isso nunca tinha acontecido. Eu não me lembro de algum mês na minha vida já ter lido 31 mangás. Eu acho que eu já cheguei a ler uns 20, mas 30 provavelmente é um evento inédito. Mas assim, tem um motivo pra isso, tá? Os 31 volumes que eu li foram de Fairy Tail, que é uma série que amo demais. Estou muito empolgada, entendeu? Eu acho que agora, no mês de julho, eu vou conseguir finalizar a leitura dessa série. E, gente, eu amo muito esses personagens, amo muito esse universo. Muita gente critica, muita gente não gosta, mas eu sou super fã. Já tô sentindo saudades antecipadamente, nem terminei de ler ainda, já estou sofrendo. Mas eu tô muito feliz por ter conhecido essa série, esses personagens, e ter decidido fazer a leitura deles agora, esse ano, porque tá dando super certo pra mim. Me deixou em um ritmo de leitura de mangás muito bom. Eu tô lendo praticamente um volume por dia, né? No caso, como junho tinha 30 dias e eu li 31, eu li um volume a mais. E isso tá sendo ótimo, porque eu já tô aqui planejando quais vão ser as próximas séries que eu vou ler depois de finalizar Fairy Tail. Vou mostrar aqui rapidamente a capa de todos os volumes que eu li esse mês. O primeiro foi o volume 21, o segundo foi o volume 22, o terceiro foi o volume 23, que é onde acaba o arco de Edolas, que eu tinha iniciado mês passado, dei continuidade esse mês e acaba nesse volume aqui. O quarto foi o volume 24, que tem início o meu terceiro arco favorito de Fairy Tail, que é o arco da Ilha Tenrojima, ou Ilha Sirius, porque eles traduziram assim no mangá. O quinto foi o volume 25, que dá continuidade pra esse arco. O sexto foi o volume 26, que, se eu não me engano, ele veio rasgado. Eu percebi que ele tava rasgado em algumas páginas ao longo da leitura, e eu fiquei muito triste com isso, mas infelizmente não tem mais o que fazer. Eu vou ficar com o mangá rasgadinho mesmo, até porque não me atrapalhou assim exatamente, só fica esteticamente feio. O sétimo foi o volume 27, que é um volume que eu gosto muito, porque tem uma das cenas do Grey e da Júvia que eu mais gosto, e eles são meu casal favorito de Fairy Tail. Então eu amei muito ler esse volume, gente, foi simplesmente incrível, ainda que eu já tivesse visto essa cena no anime 2 vezes. O oitavo foi o volume 28. O
nono foi o volume 29. E o 10º foi o volume 30, que é onde termina o arco da Ilha Tenryojima. Aí o 11º volume que eu li foi o volume 31, obviamente, que é onde começa o meu segundo arco favorito de Fairy Tail, que é o arco dos grandes jogos mágicos. O 12º foi o volume 32. O 13º volume foi o volume 33. O 14º volume foi o volume 34. O 15º foi o volume 35, que tem uma luta que eu gosto muito. O 16º foi o volume 36. O 17º foi o volume 37. O 18º foi o volume 38. O 19º foi o volume 39. E o 20º foi o volume 40, que é onde termina o arco dos grandes jogos mágicos / o arco do eclipse, porque é meio que um arco emendado no outro. O 21º foi o volume 41, que é onde tem uma introduçãozinha ali, meio que um início pro próximo arco. O 22º é o volume 42, que é onde começa o arco de Tartarus, que é o meu arco favorito de Fairy Tail. O 23º é o volume 43. O 24º é o volume 44. O 25º é o volume 45, que sim, eu chorei no anime, depois chorei no mangá também, porque eu não sou de ferro. O 26º é o volume 46, que eu também amei muito, porque é outro que tem cenas do Grey e da Júvia, gente, que são muito impactantes. Em nome de Jesus, isso aqui é uma obra-prima. O 27º foi o volume 47, que tem cenas do Gagel e da Levi, gente, que só quem viveu sabe, entendeu? A preciosidade desse volume aqui. Esse arco é uma sequência de tombos em cada volume que vocês não fazem a menor ideia. O 28º foi o volume 48. O 29º é o volume 49, que é onde termina esse arco do Tartarus, e é onde tem outra das minhas cenas do Grey e da Júvia preferidas, simplesmente perfeito. O 30º volume que eu li de Fairy Tail esse mês foi o volume 50. E, gente, aqui começou a ser inédito pra mim, porque eu só tinha assistido no anime até o arco de Tartarus, que acaba no volume 49. Então, a partir desse volume 50, tudo que acontecia era inédito, e eu fiquei simplesmente muito empolgada pra saber como seria o desenrolar da história a partir dali. E nesse volume aqui já acontece uma reviravolta, acontece uma coisa que eu não tava esperando, que me deixou muito surpresa, e eu fiquei completamente enlouquecida. Então eu precisava muito ler o próximo volume, e apesar de só estar nos meus planos ler até o volume 50 agora esse mês de junho, eu não consegui me segurar e tive que ler também o volume 51, que foi o 31º e último volume que eu fiz a leitura agora esse mês. E ele é um volume que não dá origem a nenhum arco assim exatamente impactante ou muito bom, mas ele dá um vislumbre ali do que aconteceu ao longo do volume 50 com alguns outros personagens que não tinham aparecido ainda, e ele prepara o terreno, sabe, pro último grande arco de Fairy Tail, que seria o que fecharia a história do mangá. Então é isso, esses foram os 31 volumes de Fairy Tail que eu li ao longo do mês de junho, e os 9 livros que eu também li ao longo do mês de junho. Fiz muitas leituras esse mês, tô muito satisfeita, muito feliz, apesar de não ter conseguido ler os 10 livros que eu tinha me proposto. Eu tô satisfeita porque o 10º livro que faltou pra eu terminar esse mês, ficaram faltando 24 páginas pra eu terminar, e eu terminei logo no dia 1º de julho. Eu não vou mostrar o livro aqui porque foi uma leitura que eu finalizei em julho, mas poderia muito bem ter finalizado em junho. Foram quase 10 leituras concluídas esse mês, e eu tô muito satisfeita com isso. Acho que meu saldo foi muito bom, foi um mês muito produtivo, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo quais foram as leituras que vocês fizeram agora esse mês de junho, se vocês leram muitos livros, se vocês também leram muitos mangás assim como eu, e qual foi aí o melhor livro que você leu esse mês. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês, e tem link de acesso pra
deles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil na Twitch, caso vocês queiram me seguir lá, pra quando eu voltar a fazer live, vocês receberem a notificação e poderem vir ler junto comigo. Caso vocês queiram comprar algum dos livros ou mangás mostrados aqui nesse vídeo pelo site da Amazon, da Americanas, do Submarino ou da Shoptime, por favor, comprem através do meu link que tá aqui embaixo na descrição, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Eu tenho link de afiliado nesses 4 sites e quando você lembra de mim e compra através do meu link, você ajuda muito, muito o canal a crescer. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!